É uma alegria enorme essa nossa estreia na TV Pantanal. Quero agradecer a acolhida de todos vocês, dos meus amigos e colegas do Grupo Gazeta de Comunicação, e em especial ao João Dorileu Leal, com quem eu tenho o privilégio de uma amizade que já se estende por quase 4 décadas. E convido a você a acompanhar o programa Nossa República, a partir de hoje, todas as segundas às 7h30. Eu estarei aqui para uma conversa importante com meus convidados. Acompanhe. Bem-vindos a mais uma edição do programa Nossa República. Essa semana temos a honra de receber um convidado especialíssimo, o diretor artístico do grupo Flor Ribeirinha e presidente do Instituto Nandaia, Avner Augusto da Silva. Avner é neto da ilustre fundadora do grupo de dança Flor Ribeirinha, Dona Domingas Leonor da Silva, Dona Domingas, a maior referência em folclore mato-grossense, em especial da Baixada Cuiabana. O grupo Flor Ribeirinha é premiadíssimo internacionalmente e é um verdadeiro embaixador da cultura ribeirinha, do Siriri e do Cururu, levando a riqueza e a diversidade na nossa tradição para os palcos do mundo. Avner, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu quem agradeço esse valoroso convite em participar do Nossa República, né, para falar um pouquinho da nossa cultura popular, do nosso Flor Ribeirinha e todo esse trabalho que a gente realiza com muito amor e muito carinho. Avner, eu queria que a gente começasse falando do surgimento do Flor Ribeirinha pelas mãos da sua avó, uma personagem importantíssima da cultura mato-grossense, Dona Domingas, e que colocou a cultura mato-grossense num patamar que a gente nunca esperava. Eu estou aqui já tem quase 40 anos e fico impressionado de ver a evolução do Flor Ribeirinha ao longo do tempo e da projeção internacional que ganhou. Você podia explicar como é que começou o Flor Ribeirinha? Você que é neto de Dona Domingas, que é um dos protagonistas dessa história. Bom, primeiramente é uma honra nascer nessa comunidade chamada São Gonçalo Beira Rio, essa comunidade histórica que preserva as suas raízes, que valoriza toda a sua ancestralidade, principalmente indígena, né? Com toda a sua influência advinda dos povos bororos, do povo bororo, perdão. E minha avó, para mim, ela é o símbolo de muitas coisas, né? É um símbolo de resistência, de luta, né? E de acreditar nos sonhos. Então, desde muito jovem, ela sempre acreditou nesse poder transformador da cultura e, com isso, ela disseminou esses saberes que ela herdou desde a sua infância com a sua própria avó, né? Até uma brincadeira que a gente faz com esse novo espetáculo do Flor Ribeirinha que nós estamos produzindo, que é o Bença Avó. Então, essa primeira memória familiar, né, de repasse de saberes é da minha avó para com a avó dela, né? E toda essa herança, ela sempre viu ali a possibilidade de repasse desse conhecimento para as futuras gerações. E eu sou um exemplo disso, né? Primeiro por estar ali inserido na comunidade, por estar dentro desse seio familiar. E o Flor Ribeirinha foi uma forma, né, dela trazer ainda mais essa futura geração para esse envolvimento cultural da comunidade e, com isso, chegar no que chegou hoje, né? Então, ela sempre teve esse espírito, né, de liderança dentro da comunidade, como líder comunitária, como ceramista, né, artesã, como cozinheira, como várias mulheres em uma só, sempre preservando esses saberes locais, né, da nossa cultura popular. E, inicialmente, o Flor Ribeirinha ele nasce de um trabalho já realizado na comunidade através de um outro grupo que minha avó fundou, que foi o Nova Esperança. Era um grupo formado por pessoas de mais idade, né, um público ali da melhor idade, e com isso
Infelizmente, essas pessoas foram falecendo, né, com o passar do tempo. E minha avó, naquela época, ela tinha 17 anos, ela já era uma líder dessas pessoas ali, ela já tomava a frente de todo esse processo de divulgar, né, de preservar o Siriri e o Cururu, e também de divulgar para outras comunidades próximas. Mas essas pessoas, elas foram falecendo. E aí os filhos, netos daqueles que compunham Nova Esperança sempre estavam acompanhando essa movimentação deste outro grupo, né? E quando o Nova Esperança veio a se desfazer, minha avó reuniu as crianças e os jovens da comunidade e, numa forma de brincadeira de fundo de quintal, foi nascendo, foi fortalecendo essas flores, né, essa juventude. Por isso o nome Flor, né, e Ribeirinha por sermos ali pessoas ligadas a um bairro, e essas crianças e esses jovens passam a fortalecer esse sentido de pertencimento dessa cultura, esse sentido de valorizar a sua identidade cultural. Aliás, eu acho que esse é o grande mérito, para além da forte divulgação que o Flor Ribeirinha faz da cultura mato-grossense, da Baixada Cuiabana, tem essa coisa de estabelecer na comunidade um sentido importante de pertencimento, né? Das pessoas saberem e terem uma dimensão do próprio valor. Isso é uma coisa muito importante e que poucos lugares têm. Não são todos os lugares que têm esse apego, né, cultural tão forte e essa identidade com as suas origens. Você falava aí da origem indígena. A sua bisavó, quer dizer, a avó da Dona Domingas, era uma índia, é isso? Isso, na verdade é minha tataravó, né? Tataravó, isso. Tataravó, desculpa. É isso. É votola, né? Olha que interessante, né? A nossa memória, né, referente a essa herança que vem sendo passada de geração para geração, ela vem sempre de uma conotação matriarcal, né? As mulheres ali, muitas famílias lideradas por mulheres na comunidade, inclusive a nossa família, né? Vem preservando todo esse conhecimento. Então, minha tataravó, conhecida como Votola, ela era uma legítima Bororo, né? Mas onde ali falava-se os indígenas, né? Hoje, coxiponés, né, os indígenas coxiponés, por conta de um nome dado pelos próprios bandeirantes àquele povo bororo que estava ali naquele território que hoje nós chamamos de São Gonçalo Beira-Rio, né? Então, que fica no Coxipó, né? No Coxipó da Ponte. Que fica na região do Coxipó da Ponte, exato. Que interessante, bacana essa história, né? E esse conhecimento que vem da sua tataravó, relacionado a essa cultura indígena, vem passando, isso continua forte e presente, essa influência indígena no Siriri Cururu, que é desempenhado por vocês daí no Grupo Flor Ribeirinha? Sim, sim, até pelo fato de nós colocarmos isso em todo o nosso repertório artístico, né? Porque a gente costuma falar assim, né? Nós dançamos e cantamos para não esquecer quem somos. Então, não tem como Flor Ribeirinha desenvolver nenhum processo artístico de criação, seja um novo espetáculo, seja qualquer situação de criação, né, de produção cultural, que não traga toda essa questão ancestral, né? E falar dos bororos, falar dessa ancestralidade, falar dessa influência, para nós está presente sempre nas músicas, sempre no contexto coreográfico, até quando nós desenvolvemos conexões com outros territórios, né? Exemplo, quando nós dançamos, fazemos um recorte dentro de um espetáculo que nós temos, que é o Mato Grosso Dançando no Brasil, que culmina aí de falar, né? De uma forma bem... não vou falar que é uma forma tão ampliada, porque a nossa cultura brasileira é muito diversa, né? Muito rica. Mas o pequeno recorte que nós fazemos de todas as regiões, nós sempre colocamos em evidência essa influência indígena, que está presente no nosso território, né, enquanto São Gonçalo Beira-Rio, mas também perante a cultura que permeia a cultura amazônica, que também reflete o estado de Mato Grosso por ser um estado
que compõem, né, os estados da Amazônia. Então, nós estamos falando da cerâmica, nós estamos falando da pesca, nós estamos falando do modo de vida ribeirinho, que também entrelaça com toda essa ancestralidade, né? Então, se você pegar a cerâmica de São Gonçalo, onde nós evidenciamos na música Moringa, né, uma composição de Veres Zuleika, que vai enaltecer o modo de fazer cerâmica em nossa comunidade, é uma herança indígena, é uma herança boró, né? E permeia isso até hoje, né, na produção do artesanato pelas ceramistas da nossa comunidade, o trabalho também desenvolvido pelos pescadores, e reflete muito o contexto gastronômico hoje, né? São Gonçalo é uma potência hoje gastronômica por conta das peixarias, e tudo isso também faz parte de uma herança ancestral indígena. Eu acho que essa universalidade de representações que o Folclore do Ribeirinha tem demonstrado, quer dizer, no Rio Grande do Sul, mostrando danças e aspectos folclóricos de diversas regiões do país, deu uma amplitude muito maior ao Folclore do Ribeirinha, né? Quer dizer, além do cururu e siriri, essa amplitude de reconhecer o Brasil, que tem um folclore riquíssimo, né, em todas as regiões. De que maneira é o processo criativo de você? Você que é diretor artístico aí do Folclore Ribeirinha, como é que dá esse processo, essas ideias e a busca? Porque precisa muito pesquisa precisa muito aprofundamento, né, para você dançar uma dança gaúcha ou um folclore lá da Amazônia, de Belém do Pará, enfim, são coisas bem distintas, né? E que exigem muito estudo. Vocês têm se dedicado a isso, a pesquisa, tudo? Processo de muita responsabilidade, né? É um processo que também nos enche de orgulho pelo fato dessa conexão com essa enormidade que é a cultura popular brasileira, né? É algo que veio para o trabalho do Folclore Ribeirinha, fazer esse intercâmbio com outras regiões, veio para nós de uma forma assim, muito rápida e natural também, visto que o nosso trabalho ele nasce na comunidade de São Gonçalo do Beira-Rio e sempre vai evidenciar e potencializar aquilo que nós temos que é nosso, né? Que é o siriri, é o cururu, são as tradições que estão presentes nas festas de santo. E com toda essa experiência de divulgar todo esse saber, nós também nos conectamos a outros saberes. E nisso, né, através, por exemplo, dos festivais que nós participamos a nível nacional, nós conhecemos outros grupos, nós conhecemos pesquisadores, conhecemos mestres, agentes de culturas, dançarinos, enfim, brincantes que estão presentes nas ruas, nos salões, nos quintais, em vários lugares desse Brasil, que valoriza a cultura popular. E nessa troca, né, nós fomos construindo esse trabalho de ampliação desse repertório artístico e da cultura popular para se chegar nessa possibilidade de representação da cultura brasileira numa esfera um pouco maior, que vai para além do território mato-grossense, do território do Centro-Oeste. E isso com muito respeito, com muito cuidado, né? Por exemplo, quando nós começamos a pensar Mato Grosso dançando no Brasil, né, nós primeiros fomos naqueles lugares, naquelas pessoas que nós encontramos em algum momento, em algum festival, que de fato, como nós fazemos com o siriri, produzem também essas outras manifestações nos seus lugares, né, no seu espaço de repasse de saberes. Então, assim foi a dança gaúcha, nós nos conectamos com grupos, com mestres, nos conectamos, trouxemos, né, uma pessoa de lá que está presente dentro dos centros de tradições gaúchas, que está presente dentro dos grupos de danças gaúchas para vir até aqui, promover uma vivência, oficina. Assim foi com o frevo, né, também trouxemos alguém de lá, eu também fui para Recife, né, e assim outras manifestações. O mais recente, assim, nós promovemos uma troca muito importante com Parintins, né? Eu estive recentemente em Parintins, vivenciando todo esse saber, porque Parintins nós não tínhamos ainda a oportunidade de estar
presencialmente, ou eles aqui ou nós lá. Mas tudo que nós vivenciamos foi por telefone, foi por vídeo, foi por e-mail, né? A gente foi trocando esses saberes até a construção do quadro representativo do Norte, mas que também representa Mato Grosso dentro das concepções das manifestações e tradições indígenas, né? Então, assim, que história nós queremos contar? Qual é esse Brasil que nós queremos evidenciar, né, lá fora? Então, quando a gente coloca o Siriri, por exemplo, do Mato Grosso, aquilo que é nosso aqui, que nós temos essa propriedade, né, de fato, diante dessa manifestação, quando nós colocamos ela ladeada dessas outras manifestações, significa o quê? Que o nosso Siriri, que a nossa cultura mato-grossense, ela é tão forte ou tão rica quanto as outras manifestações também, e que por vezes não tem o mesmo poder de mídia, né, a mesma abertura de mídia como tem o próprio Festival de Parintins, o próprio Carnaval do Rio de Janeiro, né, e assim funciona toda essa questão da cultura popular no Brasil. O que às vezes a gente precisa é trazer à tona todo esse trabalho. Então, o Flor Ribeirinha, pelo Siriri, pelo Rasqueado, pelas outras expressões que nós temos aqui, coloca de igual para igual, coloca a mesma importância nesse espetáculo artístico que vai para outros lugares a nível, inclusive, internacional. Então, para além do samba, para além do futebol, o Flor Ribeirinha evidencia um Brasil que, às vezes, não é conhecido lá fora. A gente está falando um pouco da trajetória, do processo criativo, e eu imagino que não deve ser fácil você manter funcionando um grupo cultural tão grande, com tantas pessoas, e assim, num processo que é bem pela prática, pela oralidade, quer dizer, você juntar uma comunidade em torno de um projeto e fazer ele se transformar num evento internacional, vamos dizer assim, né? A gente falava aí da importância do Flor Ribeirinha ter tido a sensibilidade de representar o Brasil, a cultura brasileira, o folclore brasileiro, mundo afora, mas também tem o desafio de manter viva o Flor Ribeirinha no quintal de Dona Domingas, né? Quer dizer, essa coisa funcionando. Como é que é esse processo? Como é que as pessoas veem, as crianças, os jovens, como é que eles se inserem no contexto do Flor Ribeirinha? Olha, excelente pergunta, né? Porque realmente, como você diz aí na introdução da pergunta, né? É todo um contexto de rede de pessoas, é uma engrenagem muito complexa para que ela realmente funcione, né? E tenha manutenção e continuidade. Então, o Flor Ribeirinha, ele nasce como um grupo de Siriri, né, na década de 90, e com essas apresentações, esse grupo, né, de uma comunidade, de uma dança específica, de uma manifestação cultural identitária específica, vai tomando um corpo um pouco mais denso, né, um corpo um pouco maior à medida que isso vai agregando pessoas, e nós que estamos dentro vamos entendendo a dinâmica e a importância desse trabalho e a ampliação dele. Então, desde 2009, o Flor Ribeirinha se institucionalizou, né? Nós somos hoje uma associação cultural, e também trabalhamos com o grupo folclórico Flor Ribeirinha um viés de profissionalização no campo artístico, de apresentações e realização de shows culturais, né? Então, nós temos os projetos socioculturais que são desenvolvidos no quintal da Dona Domingas, né, que hoje nós somos reconhecidos, tanto pelo Ministério da Cultura, quanto pelo Governo do Estado, como um ponto de cultura, né? No prêmio recente, nós somos um dos 4 de Mato Grosso que foram contemplados e intitulados pelo Governo Federal como ponto de cultura, e através disso nós desenvolvemos esses projetos sociais e culturais. Dentre eles, nós temos o Semente Ribeirinha, que é um projeto direcionado para crianças. No momento nós estamos em recesso, as inscrições serão abertas logo mais. Temos o Flor da Idade, que é um projeto direcionado ao público da melhor idade, mais para o contexto da qualidade de vida. Temos a Vivência para Dançarinos,
que é um momento também de aprendizagem para jovens e adultos que querem conhecer um pouco mais a nossa cultura e serem também disseminadores desses saberes, seja como professores, seja, enfim, qualquer ambiente. Tem o percurso histórico de São Gonçalo, onde nós desenvolvemos ações com escolas, entidades filantrópicas, né, que querem fazer uma vivência na nossa comunidade através de um contexto da nossa história. Temos o Floração, onde o Flor Ribeirinha se apresenta também em eventos beneficentes e outras instituições também que por vezes querem ter esse contato com a cultura popular e até mesmo as escolas públicas. Enfim, são N ações que nós nos organizamos enquanto gestão, né, para desenvolvê-las ao longo do ano. Essas ações todas são elas que promovem esse engajamento que sustenta a participação das pessoas da comunidade nesses diversos grupos aí. Pelo que você fala, a ideia que eu tenho é que o Flor Ribeirinha pode eventualmente se dividir em 2, 3, para atender eventos diferentes ao mesmo tempo, é isso? Exatamente. Hoje a gente conseguiu chegar um pouquinho nesse patamar, né, de ter um grupo, por exemplo, o Flor Ribeirinha, enquanto grupo artístico, hoje são em torno de 80 pessoas que estão ali, entre dançarinos, músicos, produção, né, e toda a coordenação administrativa. Exemplo, lá no início, né, eu era o coreógrafo, eu era dançarino, eu era igual a Vovó Domingas, né, eu tinha 50 funções para desenvolver todo esse trabalho lá, né, de uma forma voluntária, orgânica, mas foi crescendo, né, a gente foi criando as oportunidades. E aí, nesse sentido, muitos daqueles que foram meus alunos, que eram integrantes do grupo, a gente acabou pensando num processo de formação, e hoje, né, tem, por exemplo, a Mariana, que foi Sementinha Ribeirinha, um projeto nosso que nasceu em 2010, né, Mariana se tornou dançarina do Flor Ribeirinha, ela voltou para o Sementinha como professora, né, e agora é uma das coreógrafas do Flor Ribeirinha. Então, assim, é um case de sucesso, né, é um exemplo muito lindo que nós temos ali dentro. Então, hoje eu não atuo mais nesse âmbito da coreografia, como dançarino, não porque eu não queira, né, mas era uma questão de escolha mesmo, então eu estou mais na gestão. Mas ali hoje nós temos 3 coreógrafos, temos 2 diretores musicais, temos 4 a 6 professores ligados diretamente ao projeto Sementinha, temos mais 2 professores com Flor da Idade, e todas essas pessoas, elas nascem, né, elas estão ali presentes nesse grupo maior que é o Flor Ribeirinha. E aí, conforme o desenvolvimento dos projetos... São todos da comunidade, Abner? Todos ali do São Gonçalo Beira-Rio? Hoje não todos. Hoje nós temos uma porcentagem de 50% das pessoas que são envolvidas com a comunidade e 50% são pessoas de diversos lugares de Cuiabá, até mesmo da Baixada Cuiabana. Né? O Flor Ribeirinha, ele ampliou-se muito, né, diante desse acolhimento das pessoas. Porque o que acontecia antes? 2 fatores do contexto eu falo de valorização dessa cultura popular. Primeiro, ela estava presente na comunidade, mas a questão externa, né, da comunidade não enxergava essas manifestações ali presente como parte da nossa identidade de fato. Isso faz parte da cultura cuiabana, temos que valorizar. Esse olhar era muito extinto. E um outro fator importante é que, por vezes, a própria comunidade, não só o São Gonçalo Beira-Rio, mas até outras comunidades mais afastadas, ribeirinhas ou tradicionais, elas tinham uma certa resistência no acolhimento de outras pessoas para poder vivenciar aquela tradição. Né? Então, geralmente, eu tive o acesso a esse conhecimento da cultura popular porque eu sou neto de Dona Domingas, porque eu nasci no São Gonçalo Beira-Rio. Mas vamos supor, né, que o Mauro Camargo não tivesse essa vivência em sua família, mas ele quisesse aprender. Ele queria, nossa, ele achou bonito, como que eu faço para aprender? Como que eu faço para vivenciar? Então tinha uma certa resistência nesse modo pedagógico, né, de ensinar ou de repassar esses saberes. E veio, com o passar do tempo, com o trabalho do Flor Ribeirinha e depois também de outros grupos, esse processo de acolher as pessoas, de agregar
olha, nós vamos realizar uma oficina, vem aqui no nosso quintal, assim que se pega numa viola de coxo, mestre Gico, dona... E vovó foi uma dessas pessoas que, onde ela ia, ela plantava essa semente. Seja numa escola, seja alguém que visitasse o quintal dela. Então, assim, isso foi agregando pessoas de diversos lugares. Então, esse sentimento de pertencimento, ele começa a ser plantado aí. Porque não existia isso. Não existia essa valorização. Não existia essa busca hoje de crianças, de pais, sabe? Em querer conhecer, em querer praticar. Então a gente ficava às vezes buscando pessoas na marra ali para poder ter um grupo de 10 casais de dançarinos, como muitos grupos também passam por isso. E hoje não, se o Flor Ribeirinha abre um processo seletivo de audição para dançarinos, é um número exorbitante, né? É uma situação que a gente precisa até organizar, porque é uma nova realidade. Então nós fizemos a audição ano passado, nós tivemos 163 pessoas. Que maravilha, né? Então, e era algo que não existia. E não é uma realidade tão longe assim. Não é um período de tempo tão longe. Eu estou no Flor Ribeirinha há 22 anos, né? Desde os 10 anos de idade, como mascotinho. Mas comecei com um mascotinho ali que eu falo. Eu era o mais novinho da turma. Mas aquela época, para 20, 15 anos, não tem tanto tempo assim para essa realidade se diferenciar no sentido de pertencimento, de valorização e de querer fazer parte. Então, o Flor Ribeirinha nunca está aberto para a comunidade, está aberto para os bairros vizinhos, está aberto para quem vem lá de Várzea Grande que quer vivenciar, sabe? Então, isso para nós mudou essa realidade para a nossa cultura. Mas olha, é impressionante isso que você contou, porque assim, eu vou de novo usar como referência o Rio Grande do Sul, porque eu acho que o Nordeste também, com forró, com tudo, tem uma referência importante são culturas que têm centenas de anos, quer dizer, é um processo cultural que vem desde do descobrimento, né? Mas o que eu acho importante no Flor Ribeirinha é que ele conseguiu, nesse período contemporâneo, dá uma dimensão e vem mostrando todo o processo de evolução, não só de conservação de uma cultura, mas de trazer uma escola, né, de cultura que tem um valor que, assim, eu imagino daqui a 100 anos, se Deus permitir, o Flor Ribeirinha vai continuar existindo na eternidade, mas eu imagino a força que isso vai ter e vai representar para Mato Grosso, né, que tem essa cultura tão diversificada, com gente de todo o país, mas que tem também sua identidade própria, né? Então, bacana isso, acho que é um dado extremamente relevante. E você já explicou também como é que se dá aí o processo de transmissão de conhecimento. Wagner, a gente falava dessa coisa dos impactos que esse trabalho que começou lá com Dona Domingas, que na verdade vem dos ancestrais, vem lá, né, dos bororos, enfim, e que chega até nossos dias com uma riqueza extraordinária. E a gente percebe que não é só o cururu e xiriri, e também tem outros aspectos bem típicos da cultura da Baixada, como o lambadão, que estão muito valorizados, e que também já ganharam o mundo, quer dizer, já é uma música e uma dança que já tomou lugar, tomou assento em todo o Mato Grosso e em muitos lugares do país. E eu queria falar um pouquinho de futuro, quer dizer, quais são os planos futuros, sem antes esquecer de dizer o seguinte: do Flor Ribeirinha a gente viu uma explosão de outros grupos de bairros próximos ao São Gonçalo, que foram surgindo, se formando, e que existem ainda, que estão lutando para encontrar seu espaço. Isso é muito bacana, né? O estímulo para que outros bairros da região acabem também produzindo cultura ou se juntando ao Flor Ribeirinha, mas eles mesmos tendo essa coisa de carregar a bandeira da cultura local, né? Olha, isso para nós é muito gratificante, né? O Flor Ribeirinha ser essa referência
hoje na cultura popular de Mato Grosso, visto toda esses 30 anos de história, né, que quando a gente fala só Flor Ribeirinha, né, mas ainda sem levar em consideração toda essa trajetória desse trabalho que minha avó realizou, junto também com outros mestres da nossa comunidade, né, e ser essa referência dentro do Estado, né, também incentivando o surgimento de outros grupos, o trabalho de outros quintais, para nós, além de ser uma responsabilidade, é motivo de orgulho. Né? O Flor Ribeirinha, até pela essa experiência, né, de algumas viagens, de algumas trocas, como eu já falei aqui, com outros mestres, né, você estava até falando agora há pouco da cultura gaúcha, da força da cultura sulista, da nordestina, né? Então, é algo que nós enxergamos também como uma forma de fortalecer aqui dentro. Exemplo, quando a gente fala dos CTGs, eu ouvi, né, o criador dessa concepção dos CTGs, que foi o Paixão Cortes, falar assim, ao vivo, né, na minha frente. Foi um momento muito emocionante lá em Porto Alegre, ele falando que o gaúcho não valorizava a sua cultura. Quando ele falou isso, eu não acreditei. Eu falei assim, não, eu tô sonhando, né? É um pesado. Porque, como, né? Porque a gente vê CTGs no Brasil inteiro, até fora do nosso país, e esse sentimento, né, sulista, de pertencimento muito latente nas pessoas. Mas foi um processo metodológico de entendimento da cultura sulista, e a criação dos CTGs foi para realmente ser um espaço onde eles pudessem ali disseminar esses saberes e mostrar a importância de todo esse conhecimento e toda essa questão da identidade deles. E por que não Mato Grosso? E por que não as nossas referências matogrossenses, né? Mesmo nós tendo aí as influências de outros povos que estão presentes no nosso território. Então, tudo isso são os espaços de educação que nós vamos promover como bom exemplo disso que nós estamos vendo. Então, é a escola, são os quintais cuiabanos, são os possíveis centros de referência de cultura popular que possam surgir dentro de uma política pública de cultura no nosso estado, na nossa cidade, né? Então são formas e situações que o Flor Ribeirinha, isso trocando figurinhas, né, com outros grupos. Hoje eu sou presidente do Instituto Nandaia, que é uma organização social que nela faz parte todos os grupos de Siriri de Cuiabá consagrados, né? Grupos que já têm aí alguns anos de atuação, e nós estamos juntos, né, para pensar ações, não só o Festival de Siriri de Mato Grosso, que é um evento muito forte hoje e de referência, mas políticas e ações que vão fortalecer o Siriri para além do artístico, mas ferramentas que a gente sabe que na ponta, né, através dos nossos projetos sociais e culturais, realmente mudam a vida de crianças, mudam a vida das pessoas. A cultura ela tem algo que é intocável, né, e que não tem dinheiro que pague por tudo aquilo que às vezes promove no desenvolvimento humano das pessoas. É lógico, a gente precisa de recursos para desenvolver os projetos, para que todos os objetivos sejam atingidos. Mas aquilo que a cultura promove na vida das pessoas, sabe, de transformação, de desenvolvimento afetivo, né? Até quando a gente fala da dança, do desenvolvimento motor, né? Mas principalmente o afetivo, né? E o conhecimento daquilo que nós somos. Então, todo esse trabalho que o Flor Ribeirinha desenvolve, essa conexão com outros grupos, essa conexão com outros mestres, é de extrema importância para o Estado, né? E no contexto artístico de divulgação dessa cultura. Então, nós estamos engatinhando em todas essas ações ainda, mas para aquilo que nós já desenvolvemos, para aquilo que nós desenvolvemos hoje, a partir do trabalho da minha avó, e todas essas pessoas, todas essas pétalas que compõem o Flor Ribeirinha, é motivo de muita alegria. Abner, você falou em políticas públicas, e a gente observa, é claro que a gente precisa ter um olhar crítico também, né? A gente observa que os incentivos, que as políticas públicas focadas nessa questão da cultura, sobretudo da cultura ancestral, da cultura nativa, elas são eventuais. Eventualmente tem um festival de Cururu e Siri, eventualmente tem uma apresentação, eventualmente parece que não há uma política permanente em todas as... sem nenhuma crítica a esse ou aquele governante. Mas, assim,
Eu como jornalista, como profissional da comunicação, eu percebo isso, que há uma certa ausência de uma política permanente de fomento à cultura do cururi-siriri, do desenvolvimento das artes, da dança, embora a gente tenha momentos importantes aí dedicados a vários aspectos culturais de Mato Grosso, como as artes plásticas, como, enfim, outras artes, mas eu acho que falta, como é no Rio Grande do Sul. O Paixão Cortes, quando diz que o gaúcho tal, porque há uma exigência de quem produz cultura no Rio Grande do Sul, há uma exigência muito forte de que se cultive, de que se mantenha, porque é muito fácil uma coisa desaparecer, né? Ainda mais uma coisa que é volátil, que depende das pessoas, depende da atitude, né? Depende do conhecimento aprendido. Então, me parece que o Paixão Cortes foi crítico nesse sentido, porque, claro que a gente sabe que a cultura gaúcha é forte em todos os cantos do Rio Grande do Sul e para além do Rio Grande do Sul, né? Acho que é uma influência em todos os estados brasileiros da cultura gaúcha por conta dessa persistência, desse comprometimento e da cobrança permanente para que isso seja sempre enaltecido. E é isso que eu acho que falta um pouco aqui em Mato Grosso, que haja um comprometimento, sobretudo do mato-grossense, daquele que nasceu aqui, não é só cuiabano não, mas daquele que nasceu aqui, de ter a sua própria identidade, de entender a importância disso, né? E, claro, respeitar e aproveitar a diversidade de cultura de quem vive aqui. E eu queria saber, sobre esse aspecto, qual é o legado e memória que você imagina que o Flor Ribeirinha, que você, sua avó, vão deixar para Mato Grosso, para o país, nesse processo de manutenção da cultura aqui na Baixada Cuiabana? Olha, primeiramente, perfeita essa sua leitura sobre o contexto das políticas e sobre o contexto também de nós nos enxergarmos diante de todo esse processo. E conforme, e com base na sua leitura, nós vamos olhando para esse legado, para esse grande sonho, que eu acho que desde que minha avó começou o trabalho dela com a cultura, eu acho que essa é a grande importância de todo esse trabalho, né? Pensar ações sólidas, de fortalecimento dessa cultura, não só do reconhecimento, não só também hoje, que é um fator muito importante, do pertencimento, mas sim de pensar e promover uma rede maior em que as pessoas possam dar as mãos, em que elas possam realmente cobrar e, nessa perspectiva de Paixão Cortes, realmente ser um pouco mais sisudas quanto a esse processo de entendimento sobre a nossa cultura mato-grossense, E com isso, as instituições, os grupos, os mestres unirem forças para que a gente possa realmente trabalhar juntos e cobrar do poder público, principalmente, leis que nos amparem, desenvolvimento de leis que nos amparem nesse sentido, que potencialize todos esses saberes dentro do contexto educacional. Então, vou pegar o frevo como um belo exemplo. Hoje, o frevo, como patrimônio cultural da humanidade, tombado pela Unesco, ele, em Pernambuco, mais especificamente no Recife, ele é um conteúdo de sala de aula, que vai da educação infantil ao ensino médio. E quais são as formas que esse conhecimento ele pode ser distribuído ao longo de todo esse período de educação. Então, existem os professores para que eles possam ter essa formação dentro das universidades, não só nos buscar em épocas comemorativas como o aniversário de Cuiabá, que fica todo mundo desesperado para desenvolver isso, mas passou o aniversário de Cuiabá, o mês internacional do folclore acabou. Então, assim, você tem N possibilidades. Então, mas é algo que está num processo evolutivo, mas a gente precisa realmente olhar primeiramente para dentro, saber quais são
o que nós queremos diante de toda essa ação de valorização, de reconhecimento dessa cultura mato-grossense, e junto com outras esferas buscar ações sólidas que concretizem tudo isso. Eu acho que por um processo que nem se ouvia falar, né, do Seiri, do Cururu, eram manifestações que estavam só presentes ali nas comunidades e tá tudo bem, para o que é hoje já avançamos, mas ainda temos muito para avançar, e tudo isso combina com isso que você falou. Infelizmente, nosso tempo, televisão é tempo, a gente tem uma limitação, e com certeza fica aqui desde já o convite para a gente continuar esse papo num outro momento, numa outra gravação. Ficaram muitas questões ainda em aberto, e eu só queria, para finalizar a minha participação e dar a palavra para você finalizar a sua, de fazer um apelo aqui aos nossos parlamentares, aos nossos governantes, ao Beto 2-1, que foi secretário de Cultura, que fez uma gestão diferenciada realmente, a gente tem que reconhecer, que se preocupem em estabelecer uma política pública permanente para que a cultura mato-grossense seja efetivamente, se consolide em todos os rincões, que as pessoas, seja da onde for, quer dizer, de Alta Floresta, de Sinop, de Mutum, de Rondonópolis, enfim, de todas as regiões, tenham uma identificação com a cultura mato-grossense. Acho que isso aí é importantíssimo, e isso em formato de ações concretas, viu? De ensinamento nas escolas públicas, municipais, estaduais, isso no sentido de ter recursos para que essa coisa seja ampliada. Enfim, acho que é importante isso, porque o trabalho do Flor Ribeirinha não pode se esgotar nele mesmo, tem que ser ampliado cada vez mais. Eu quero deixar aqui meus parabéns, meu reconhecimento a você, Ávila, e à mestra Dona Domingas, que é realmente uma pessoa formidável, excepcional, um exemplo de luta para todos nós. Então, assim, fica o pedido de atenção aí, meu deputado, meu amigo Beto 2-1, e também o reconhecimento da nossa República para esse esplendoroso trabalho que é feito pelo Flor Ribeirinha, por você, Ávila, e por sua avó. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Nossa República. E agora eu deixo você com a palavra para finalizar o programa. Olha, eu quem agradeço, em nome do Flor Ribeirinha, da minha avó, Dona Domingas, por essa oportunidade de estar aqui no Nossa República. Um momento muito importante, né, para que nós possamos falar um pouquinho desse trabalho, dessa trajetória de 30 anos e trazer, né, ações e perspectivas relevantes para o fortalecimento da nossa cultura popular mato-grossense. Quando nós falamos das políticas públicas, é exatamente isso que você coloca aqui, né? Aproveitando a oportunidade, né, do Beto como um representante da cultura, também um grande gestor que passou pelo Estado, pela cultura, em nos ajudar a consolidar esse sonho, né, de políticas permanentes, para que todos os municípios, mesmo que tenham influências de outros territórios, de outras culturas, vivenciem e conheçam de perto a relevância dessa identidade legitimamente mato-grossense, né? Por mais que nós recebemos aí, num contexto histórico, a cultura de outros povos, mas é importante nós termos esse centro, né, de referência de cultura popular mato-grossense sendo falado em todos os cantos do nosso estado. Brigadíssimo. Olha, gente, brigadíssimo. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma outra entrevista tão relevante, tão importante como essa com o Abner Silva, neto de Dona Dominga, que é uma grande referência, que é uma referência elogiosa para qualquer pessoa, até para nós que somos paus rodados, até para nós que nascemos aqui, não vivemos lá no São Gonçalo Beira-Rio. Um grande abraço, até a próxima.